só um vírus, só que uma pessoa ama criar só um mundo. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis peccatori, nunc et in morte nostre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aproveitar. Ficamos ontem, certo, nas concordatas. Em 1886, o número de 26 de fevereiro do semanário de Cambridge referia-se que outras palavras pronunciadas em Lili: perseguiremos sem perdão, clero e tudo que diz respeito à religião, empregaremos contra o catolicismo os meios dos quais ele próprio duvida. Faremos esforços de gênios para que ele desapareça deste mundo. Se apesar de tudo suceder que ele em si resista a esta guerra científica, serei o primeiro a declarar que ele é a essência divina. Ok, Pascal escrevia no seu livro católico que Revue Catholique Royaliste, número de março de 1908. Façamos muitos anos, o cardeal Mermilod me contou um episódio que retratava bem a situação quando ele ainda estava em Genebra. O ilustre prelado via de tempos em tempos o príncipe Jerônimo Bonaparte, que morava na região de Prange. O príncipe revolucionário apreciava muito a conversa do espiritual bispo. Um dia lhe disse: não sou um amigo da Igreja Católica, não acredito em sua origem divina, mas conhecendo o que se trama contra ela, os esforços admiravelmente executados contra a sua essência, e se ela resistir a esse assalto, seria obrigada a concordar que aí alguma coisa se ultrapassa do humano. Em novembro, em julho de 1903, em Vérité Française, o francês referia que Rebote numa conversa íntima falaram da mesma maneira. Sei o que se prepara, conheço em detalhe as malhas das vastas redes que se está estendida. Muito bem, se a Igreja Romana escapa desta vez à França, isto será um milagre, milagre tão deslumbrante a meus olhos que me farei católico convosco. Nós vimos esse milagre no passado, nós o veremos no futuro. Os jacobinos podiam crer-se muito seguros, muito mais seguros mesmo do sucesso do que dos livres pensadores. Eles tiveram de reconhecer que se tinham enganado e eles não se tinham convertido. Vi disse Boró de suas memórias. Vi Serut acercar-se isoladamente do secretário do Núncio de Pio VI e com uma alegria ímpia, com um sorriso da piedade, dizer-lhe: protegei bem o vosso Papa, protegei bem este e embalsamai-o bem após a sua morte, porque eu vos anuncio, e podeis estar bem certo disto, não tereis ódio. Ele então não adivinhava. Esse pretenso profeta continuava que ele parecia antes de Pio VI perante o Deus que, apesar das tempestades dos jacobinos, como apesar de tantas outras, nem por isso não estará menos com pele a sua igreja até o fim dos séculos. Viviane disse que, se a maçonaria queria aniquilar a igreja, era para poder substituir a religião de Cristo pela religião da humanidade. Constituir uma nova religião, a religião da humanidade, é com efeito nós o veremos o objetivo para o qual a franco-maçonaria direciona o movimento começado na Renascença, a libertação da humanidade. Numa obra editada em Freiburg no titulado Definição da Humanidade ou no lado positivo da franco-maçonaria, o padre Butler Buff
Butler bem demonstrou o significado que a maçonaria dá à palavra humanidade e o uso que dela faz. Essa palavra, diz ele, é empregada por milhares de homens iniciados ou ecos inconscientes dos iniciados, num sentido confuso, sem dúvida, mas sempre, entretanto, com o nome de guerra de um certo partido para com uma certa finalidade, que é a oposição ao cristianismo positivo. Essa palavra, na boca deles, não significa somente o ser humano por oposição ao ser bestial. Ela coloca em tese a independência absoluta do homem no domínio intelectual, religioso e político. Ela nega todo fim sobrenatural do homem e requer que a perfeição puramente natural da raça humana seja encaminhada pelas vias do progresso. A esses três erros correspondem as três etapas pela via do mal. A humanidade sem Deus, a humanidade que se faz de Deus, a humanidade contra Deus. Tal é o edifício que a maçonaria pretende erguer no lugar da ordem divina, que é a humanidade com Deus. Quando a seita fala da religião do futuro, da religião da humanidade, é este edifício, este templo que tem em mente. Em 1870, por volta do fim de julho e começo de agosto, realizou-se em Metz um congresso do qual participaram as lojas de Strasbourg, Nancy, Vassaux, Betz e Champs-Élysées, Marne, Reims, Mulhouse, Seregni, mano, está a matar, hein? Seregnese, numa Você palavra. aqui mata. Passei, deixa cair. Barganha. Numa Mulhouse. palavra, o pessoal vai Barganha. entender, vai entender, vai entender. Não. Numa Vamos avançar. palavra, todo este, a questão do ser supremo foi colocada e as discussões que se seguiram propagaram-se de uma loja em loja. Para resumir, o Monte Mosanic, edição de janeiro e de maio, fez a seguinte declaração. A franco-maçonaria nos ensina que não há senão uma só religião verdadeira e, por conseguinte, uma só natural, o culto da humanidade. Porque os meus irmãos, Deus, esta abstração que é erigida em sistema, serviu para formar todas as religiões. Nada mais é do que um conjunto de todos os nossos instintos mais elevados, aos quais demos um corpo ou uma existência distinta. Esse Deus é apenas o produto de uma concepção generosa, mas errônea, da humanidade que se despojou em benefício de uma quimera. Nada mais claro, a humanidade é Deus. Os direitos do homem devem substituir os direitos da lei divina. O culto dos instintos do homem devem tomar o lugar daquele rendido ao Criador. A procura do progresso das satisfações a dar os sentidos deve substituir as aspirações da vida futura. Numa sessão comum das lojas de Lyon, realizada em 3 de maio de 1882, cujo resultado foi publicado de agosto de 1882, Renier dizia: é preciso não ignorar o que não é mais um mistério, que há muito tempo dois exércitos estão em frente a frente, que a luta está atualmente aberta na França, na Itália, na Bélgica, na Espanha, entre a luz e a ignorância, e que uma terá razão sobre a outra. É preciso que se saiba que os estados maiores, os chefes desses exércitos são, de um lado, os jesuítas, diga-se o clero secular e regular, e do outro lado, franco-maçons. Mas a destruição da igreja não deixará o lugar suficientemente limpo para a construção do templo maçônico. Aos clamores contra a igreja juntam-se sempre gritos não menos raivosos contra a ordem social, contra a família e contra a propriedade. E assim deve ser, posto que as verdades de ordem religiosa entraram na própria substância dessas instituições. A sociedade repousa sobre a autoridade que tem seu princípio em Deus. A família sobre o casamento que retira da bênção divina a sua legitimidade e a sua indissolubilidade. A propriedade sobre a vontade de Deus que promulgou no 7º e no 10º mandamento para protegê-la contra o roubo e o mesmo contra a cobiça. É tudo isso que importa destruir.
se quer, como pretende, aceita fundar a civilização sobre novas bases. Leão XIII anotou isso na sua encíclica Humani Genus. Aquilo a que a franco-maçons se propõe, disse ele, aquilo para que se tende todos os seus esforços é a completa destruição de todas as disciplinas religiosas e social nascidas das constituições cristãs e a substituição por uma outra adaptada às suas ideias, cujos princípios e leis fundamentais são tirados do naturalismo. Já falamos na semana, já falamos nos vídeos anteriores. As ideias e os projetos expostos na tribuna e nas lojas são a expressão de um pensamento e de uma vontade que se encontra por toda parte. A França, a Bélgica, a Suíça, a Itália, a Alemanha, ouvem-nos em todos os congressos democráticos, leem-nos cada dia numa multidão de jornais. Em 1865, realizou-se eleger o Congresso dos Estudantes. Nesse congresso foram escolhidos inicialmente o Estado-Maior da Internacional, depois os auxiliares de Gambetta. Mais de 1000 jovens vindos da Alemanha, da Espanha, da Holanda, da Inglaterra, da França e da Rússia estiveram presentes. Eles se mostraram unânimes em seus sentimentos de ódio contra os dogmas e mesmo contra a moral católica. Unanimidade de adesão às doutrinas e aos atos da Revolução Francesa. Nestes compreendidos os massacres de 1760 e 93, unanimidade de ódio contra a ordem social atual, que não conta nem duas instituições baseadas na justiça, expressão pronunciada na tribuna por Arnaud, redator do precursor de Anvers, e aplaudido a não mais poder pela Assembleia, a não mais poder pela Assembleia. Um outro orador, Fontanier de Bruxelas, terminou seu discurso com essas palavras: nós, revolucionários e socialistas, queremos desenvolvimento físico, moral e intelectual do gênero humano. Nós queremos desenvolvimento físico, moral. Nós queremos, na ordem moral, pela supressão dos preconceitos da religião e da igreja, chegar à negação de Deus e do livre-exame. Nós queremos, na ordem política, pela realização da ideia republicana, chegar à federação dos povos e à solidariedade dos indivíduos. Na ordem social, queremos, pela transformação da propriedade, pela da abolição da herança, da aplicação dos princípios da associação de mutualidade, chegar à solidariedade dos interesses e à justiça. Nós queremos, primeiramente, pela libertação do trabalhador e, em seguida, do cidadão e do indivíduo, e sem distinção de classe e a abolição de todo o sistema autoritário. Outros falaram no mesmo sentido. É que a supressão do cristianismo não pode ser concebida sem a ruína de todas as instituições dela nascidas e nele baseadas. Os homens lógicos o compreendem, os homens francos o dizem, os anarquistas o executarão. Nesse mesmo congresso de Lucier perguntava o que é a revolução e respondia: a revolução é o triunfo do trabalho sobre o capital, do operário sobre o parasita, do homem sobre Deus. É a revolução social que comporta os princípios de 1889 e os direitos do homem levados à sua última expressão. Ele dizia ainda: faz 400 anos que minamos os alicerces do catolicismo, a mais forte máquina jamais inventada em matéria de espiritualismo. Ela ainda está sólida, infelizmente. Depois, na última sessão, lançou este grito do inferno: guerra a Deus, ódio a Deus. O progresso está aí. É preciso estourar o céu com um saco de papel. A conclusão de Lafargue foi: na presença de um princípio tão grande, tão puro como este, a ser liberto como sobrenatural é todo o que tem constituído até aqui a ordem social. É preciso odiar ou provar que se ama. Outros franceses pediram ele mesmo que a separação fosse mais clara e mais inteira entre os que odeiam e os que amam, entre os que odeiam o mal e os que amam o bem, entre os que odeiam o bem e os que amam o mal. Regnard Parisiense veio dizer onde a maçonaria coloca o bem e o mal no espiritualismo, o bem no materialismo. Nós vinculamos nossa bandeira aos homens que proclamam o materialismo.
Todo homem que é a favor do progresso é também a favor da filosofia positiva ou materialista. Quando a palavra progresso e as outras semelhantes caem nos lábios maçônicos, encontramos católicos para recolhê-las como uma espécie de respeito e de ingênua confiança, querendo ver nelas aspirações relativas a um estado de coisas desejável. Larguer e Regnard acabam de nos contar o que aceita, que pôs esses termos em circulação, entendeu que eles deveriam representar. Germán Cassé disse: é preciso que saiam daqui, nós sejamos de Paris, ou de Roma, ou jesuítas, ou revolucionários. E como sanção, ele pede a execução, a exclusão total, completa de todo o indivíduo que representa em qualquer nível de ideia religiosa. Condição necessária para que possa ser estabelecida, sobretudo, substituir a nova ordem de coisa desejada e pedida. Inútil prolongar essas citações historiografadas pelos redatores de gazetas nas próprias mesas do Congresso. Outros jornais tiveram medo de reproduzir essas palavras na sua grande crueza. O cidadão Fontanier lembrou os propósitos da verdade. Um só jornal, disse ele, um só foi de boa fé, a Gazeta de Ligier. E isto porque ele é de franqueza católica, apostólica e romana. Ele publicou uma análise completa dos debates. No ano seguinte, no Congresso de Bruxelas, o cidadão Sebrac, francês, concitou as mulheres para a grande obra e para convencê-las, disse-lhes: foi Eva quem lançou o primeiro grito da revolta contra Deus. Sabemos que um dos gritos de admiração da franca-maçonaria é Eva, Eva. Engraçado. Nesse congresso também, o cidadão Bismarck disse: se a propriedade resiste à revolução, é preciso, por decretos populares, aniquilá-la. Se a burguesia resiste, é preciso matá-la. E o cidadão Pelerin de 600.000 cabeças põe obstáculos que elas caiam. Após o Congresso de Ligier e da Bruxelas, houve um outro de Genebra composto com os estudantes operários, como em Bruxelas. Aí também Deus e a religião foram de comum acordo afastados das ideias religiosas declaradas funestas ao povo e contrárias à dignidade humana. A moral proclamada independente da religião. Falou-se em organizar graves imensas e invencíveis que deviam terminar pela greve geral. Abreviemos. Um outro congresso internacional foi realizado em Haia, em 1803. O cidadão Vaillant também disse ali que a guerra ao catolicismo e a Deus não podia prosseguir sem a guerra à propriedade e aos proprietários. A burguesia disse deve contar com uma guerra mais séria do que uma luta latente a qual a internacional está atualmente condenada, e o dia de revanche da Comuna de Paris não tardará. Extermínio completo da burguesia. Tal deve ser o primeiro ato da futura revolução social. Se quiséssemos dar uma ideia do que foi dito e do que foi impresso nesses últimos 30 anos, iríamos infinito. É do conhecimento de todos que o regime republicano, sobretudo nesses últimos tempos, deixou entrar ou mesmo propagou em todas as classes da sociedade as ideias mais subversivas. Fechamos aqui, Manuel. Pois é, pois é, este capítulo, ou esta parte deste capítulo, evidencia o ódio que essa gente tem pela Igreja de Deus e Deus. Vimos aqui várias citações a respeito da Igreja, mais de 400 anos a tentar destruir a Igreja, ameaças diretas a dizer que já não teríamos outro Papa. Por acaso ele morreu antes do Papa, nem viu o Papa ser embalsamado. Este foi o Barruel, né? Barruel que citou o tal Cerruti. Disse no alto funcionário, alto clero da igreja. Também evidenciamos um conjunto de ideias que resultaram, por exemplo, no comunismo, no feminismo,
e muitas outras. Por exemplo, quando eles dizem neste último parágrafo que é preciso acabar, né? É preciso acabar com a propriedade e os proprietários. Isto era o que o comunismo defendia. O comunismo defendia que os ricos ou aqueles que têm propriedade são os culpados da pobreza dos outros. Então, eles sempre usaram também a fragilidade do povo para executar as suas ideias. Quanto ao feminismo, vimos esta parte que diz que o grito, um dos gritos mais de admiração da franco-maçonaria é Eva, Eva, Eva. Eva por quê? Porque eles acham que dizem que Eva foi a primeira a se rebelar contra Deus e viam nisso uma fonte de inspiração que poderiam usar a favor das suas ideias, das suas pretensões. Começaram por atacar, como vimos neste capítulo, as instituições. Uma delas, das mais atacadas, foi a família. Durante muito tempo resistiram para aprovar os direitos das mulheres, mas viram nisso uma oportunidade de afastar as mulheres da família. Quando uma mulher sai de uma família, deixa só o homem vai trabalhar, a mulher também vai trabalhar, quem fica vulnerável são os filhos. Há muito tempo nós víamos que grandes santos foram forjados pelas suas mães. Um dos grandes santos da Igreja Católica é Santo Agostinho. Teve uma grande mãe que, pela sua piedade, ajudou o Santo Agostinho. E muitas outras que cuidaram bem dos seus filhos nos ensinamentos católicos. Mas as mães de hoje em dia estão tão afastadas do ensino do direito dos filhos, relegaram às catequeses, relegaram à igreja e aos colégios e quase nada fazem diretamente para o bem dos seus filhos. Também foi um ataque que usaram as mulheres. Nos dias atuais, com maior frequência, depois de terem conquistado isso, querem a todo custo que no Vaticano haja mulheres em postos chaves. Recentemente foi nomeada uma mulher para um dos cargos do Banco do Vaticano e outras, porque sabemos que são mais fáceis de manipular e dominar, porque é um decreto divino, que o homem dominará sobre a mulher. Estes mesmos homens que põem as mulheres aí não estão a lhes pôr lá porque a emancipação da mulher, não. Estão a lhes pôr lá porque sabem que poderão ser dominadas. As outras gravidades deste capítulo, como podemos ver, é a violência desses homens. Os jacobinos, os maçons são homens violentos. Eles dizem que se 600 mil cabeças põem obstáculo, que elas caiam. Então o que é que eles andaram a fazer? Andaram a fomentar guerras e revoluções e ainda fomentam. Uma das atuais que eles querem mesmo a todo custo é fomentar uma guerra com a Rússia, porque a Rússia é ortodoxa, e se a Rússia cai, eles até preferem que o Islã subsaia em relação ao cristianismo, eles são inimigos do cristianismo. Então, destruindo a Rússia, metendo a Rússia, por exemplo, subjugada pela União Europeia, a NATO, a Rússia depois começará a ter essas coisas de LGBT, de outras crises que estamos a ver pelo mundo europeu. Então, são essas ideias que, aos poucos, eles vão implementar. Não desistiram, são sociedades, as sociedades secretas são sociedades que têm paciência, porque trabalham com demônios, trabalham com Satanás, é a sinagoga de Satanás. Então, Satanás não tem pressa, porque sempre terá os seus servos. Então, ele tem aquela paciência que dura séculos, embora que o tempo está a esgotar para ele. Então, é isso que nós estamos aqui a assistir, esta forma metódica que eles planeiam desenvolver com maior ou menor ordem, maior ou menor velocidade, mas com uma lógica invencível, não é? Eles querem fazer cerco à regra do catolicismo. Aqui também citaram alguns encontros dos jovens, e nós conseguimos hoje ver que não se escapa à Igreja Católica, eles realmente conseguiram infiltrar-se. Vimos esta última Jornada Mundial da Juventude, aquilo é naturalismo. Aquelas torres que eles ergueram, pareciam mais a Torre de Babel, parecia mais, era uma confusão que nunca se viu, não chamavam os jovens ao espiritualismo, não chamavam os jovens ao recolhimento, à oração,
a lutar contra os desejos impulsivos da juventude, não. Vimos padre DJ ali a tocar, vimos danças estranhas, não se sabia o que é que realmente eles queriam, mas é o naturalismo. Aquele é o naturalismo, são a vontade do homem a falar mais alto que os preceitos da religião e da igreja. E qual é a finalidade? A finalidade é única, eles querem a total negação de Deus. E aqui nesse capítulo vimos, e era bom que depois fossem sublinhados, depois vamos sublinhar quando tiver que publicar para verem bem a negação de Deus, o livre exame. Eles querem que os homens não tenham essa noção de Deus, não só para dominarem os homens, mas também para abrirem a porta do naturalismo, que, resumindo, naturalismo é paganismo, é eles fazerem tudo o que lhes apetece em termos materiais. Então, esta é a pretensão da franco-maçonaria, destruir a igreja, se não destruir, enfraquecê-la. Já não se preocupam tanto com os protestantes, com os evangélicos, porque já, na sua essência, já estão voltados à teologia da libertação, da prosperidade, não estão muito voltados ao espiritualismo. A Igreja Católica tem essa particularidade. A Igreja Católica tem a quaresma, a Igreja Católica tem os mosteiros, tem os monges, tem todos esses atos que nos inspiram a elevar as nossas almas a Deus. Tem o rosário, tem muita coisa. E pronto, eles veem na igreja o entrave, a inimiga a ser destruída. Bom, vou parar por aqui, deixar também tecer algumas considerações e depois dar continuidade. Sabes que esse é um tema também de hoje. Teve mais textos de leitura, ainda roubam mais tempo também, mas é de menos. Vamos aproveitar o quanto tempo nos der. Temos mais 6 minutos ou 8 minutos, segundo a sinalização aqui do tempo da sala, mas não há problema. Só que os teus comentários foram assertivos em muitos pontos. Em disparidade só comigo, quanto a respeito do trabalho que a Rússia faz na humanidade. Essa é a única parte que nós dois discutimos até hoje e temos opiniões diferentes. Eu vejo diferente a Rússia, o seu papel, e aí é como se fosse uma camuflagem, né? Ele tem uma camuflagem de conservador, mas internamente tem muitos atos que é contra o catolicismo. Que até uma das religiões mais perseguidas lá é o catolicismo mesmo, catolicismo romano. Então dizer lá o quê? Sim, É isso é o um facto. A romano. Rússia Yeah. é E, não, ortodoxa, né? yeah, é Ortodoxa, ortodoxa, mas yeah, da cabo, a igreja católica não tem liberdade, mas o Islã é uma das sim, religiões mas em oficial, comparação, segundo o direito sim, deles. mas O Islã é uma das religiões oficial. O Islã, o judaísmo sim, também tem abertura lá oficial, mas o catolicismo romano sim, não tem, não sim, tem. sim. Yeah, Porque, isto porque, então, e o aborto mas isso também lá. é simples, Sim. Hum. Eu só continuar. é O simples, aborto, irmão Franco. yeah, é isso. É o contexto histórico, porque a Rússia também sofreu com Jacobino, não sei se lembra. Certo, certo. Aqui, tá, aqui Jacobinos o texto vem mataram, falar até de jovens que ah, vêm da Rússia e tudo, mataram, estavam ligados mataram, no interesse. mataram o imperador e a sua família dentro de casa. Mas o imperador e a família dele também da Rússia, hoje já não tinha uma vida Hum. socialmente ligada no povo, já não tinha uma vida boa também, já não viviam bem também. Não, Claro que esta também, ainda guardava a sim, monarquia, este é era o um símbolo, yeah, símbolo sim, de... Franco, mas tem que analisar da forma crítica. Esta é a mensagem que passaram os que os atacaram. Antes de te atacarem, te difamam. Eles mataram, né, os jacobinos são judeus, mataram também o czar nessa tentativa de destruir a Rússia. Pronto, mas a Rússia via um perigo, já notava aqui naquela época, na época da Revolução, a Igreja Católica também já estava infiltrada. Por isso Certo, preteriu certo. Tudo grande sempre parte estava ficar assim. ortodoxa. O livro até, Ah, o livro até agora vem falar. O livro até agora vem falar. Quando esse livro foi escrito, ainda não tinha a Revolução, o quê? A Revolução, a bandeira exatamente. vermelha do Lenin. Não, não tinha. Sim. Mas já tinha Uhum. maçons na realeza de todas as realezas do mundo, Jacobino, na sim. república de todo mundo. Do mundo inteiro tinha. Uhum. Na Rússia, em todo sítio tinha. Então, a direita e a esquerda
São duas moedas na qual estão a segurar o mundo. Para nós podermos segurar um copo, temos que ter o polegar e o indicador. É difícil nós ficarmos só com o indicador e pegarmos um copo. É assim para pegar o mundo, ele precisa com a direita e a esquerda. E uma tenta camuflar-se um pouquinho mais, aproximando com alguns princípios da igreja. É que dizem, né? Não Uhum. há maior, tá vendo? Não há maior mentira do que aquela que mais se aproxima da verdade. É que mais deixa cair. Só te dizer, Manuel, eu tenho uma Uhum. nota de 200. Não existe uma nota de US$ 200, de US$ 200. Não existe. Mas se eu fizer uma nota de US$ 100, bem programada, Uhum. bem feita, tá? Não posso deixar Idêntica. cair. Sim, tá? Então é por aí. Uhum. Eles não estão a favor da igreja, temos que saber disso. Isso está nos distrair. Nós só temos que focar com a igreja, Não, a favor da a igreja não. edificação Sim, da igreja, isso e as concordamos. A favor coisas da só igreja vão não. mudar só com a igreja, Mas, nem com a mas são, política. pronto, sim. Uhum. Mas são mais cristãos, digamos que, em termos de cristianismo, estão melhores, é isso que eu quero dizer, estão melhores que o Estado europeu, em termos de moral e ética. Isso é verdade. Em termos de Isso nós sim. concordamos. Isso é que é a Sim, grande questão. Isso certo. também os maçons não querem. Sim, Querem isso nós destruir também a moral. concordamos. Isso nós concordamos. E, querendo ou não, Uhum. sabemos Quer que dizer, depois vai rejuvenescer um pouquinho na França e depois na Rússia também pode se converter um pouquinho, porque o Rússia já uhum. foi, com Lenin foi muito horroroso, foi, tá, né? Então, ele Não, teve sim, o uma comunismo não dá para. com o Khrushchev, depois vários líderes que tiveram até chegar o Putin, né? Putin que foi um preparado já de secretário para poder subir e substituir um dos presidentes que era dito pelo povo, né? Mais fraco. Então, Putin está voltando de novo com espírito imperialista, pá. Não sei, eu não me ligo tanto no contexto a política não é salvadora de nada. Infelizmente, a maioria das pessoas tem esperança na política e esquecem que vai O que é um erro, mudar, sim. sim, que é Política, um sim. erro. Esquece que a esperança dele não está na política, que a política hoje em dia ele vem fazendo jogo de aproximação para A enganar política é um negócio. muitos. Sim, todos eles têm em comum um chefe, que é os judeus. Mas só espero que não fiquem banidos, Sim. não fiquem, Bom, não então, fiquem. vamos Sim, fechar o capítulo Rússia por yeah, tempo. tá certo. Mas pronto. Nós vejamos Exatamente. todos eles, até Putin e Então, companhia Trump, todos eles respeitam, respeitam, os judeus passam, também passam no muro de Berlim, no muro de Jerusalém, companhia limitada. Todos eles tentam mostrar um pouquinho sim, que sim, estão sim. contra, mas todos estão a favor do Estado de Israel e companhia limitada. Então, mas isso aqui não é o nosso foco. Sim, Temos só 2 minutos, já sei a que terminar. maçonaria, sim. Bom, é isso que é a maçonaria. A maçonaria é esse poder de influência mundial e que tem como inimigo nós católicos e primeiramente Deus, porque já não lhes deixa espaço para perpetrarem as maldades que faziam O e eles livro, querem voltar a o todo livro custo. está claro. Ele mostrou muitas citações de pessoas bem conhecidas para nos tirar mesmo toda essa hesitação que nós temos em querer criticar a realidade, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Fora dela já estava mal. Nós temos que nos preocupar com os inimigos que estão dentro da igreja. E os que estão dentro da igreja são aqueles que não querem uma doutrina integral, uma moral integral. A esse nós temos que condenar e falar muito alto. És o lobo. És o lobo. Então, e despertar também aquelas pessoas que agora estão a começar. Então, não é só necessário dar a doutrina, é necessário também dar o corpo histórico e como é que nós Sim, estamos. sim. Eles perguntam, muita gente agora pode se converter, perguntar por que não ia ter essa ala, tem aquela ala. Então é bom saber como é que foi se infiltrando com o passar do tempo. Isso aqui são trechos que Monsieur foi tirado dos jornais, que ele famosamente falavam, declaravam, era público isto. Então isso complô. E vem aqui, a igreja já condenou a maçonaria com a encíclica Humano e Gênio, de Leão XIII. Isso nós podemos encontrar no site do Vaticano. Quem tiver interesse pode ir lá e fazer leituras. Tá, né? É Então, a importante. Nós igreja, falamos nos outros capítulos anteriores que é importante os católicos investigarem, entenderem sua igreja, conhecer os decretos dos papas, tudo isso.
para A conhecerem encíclica, quem são os a inimigos e encíclica é quem a são. doutrina social da igreja. É a doutrina social da igreja. Se muitos não têm conhecimento de cada tem que ficam a saber. Então é necessário ter esse conhecimento. Como é que a igreja fala sobre as sociedades. Então ele fala do Sim, mas PIB, aí nós da vamos parar, maçonaria. aí nós vamos parar no ensino que é dado atualmente na igreja. Não se fala disso nas catequeses, não se fala disso em nenhum outro sítio, não se analisa, não se cria núcleos de discussão. Esse é o problema. A ideia dos vídeos que nós fizemos, as conversas que nós estamos a ter, é para suscitar esses interesses. Sim, Vai depender da imaginação sim, de quem sim. ouve, da ousadia Exatamente. de quem ouve, Aconselhamos da aqui os irmãos. generosidade para com a Exatamente. igreja e com Deus, daquelas pessoas que nos ouvem. Certo? Porque isso Sim, nós sim. já faz, Ah, já fizemos isso é, há muito tempo, mas ninguém nos conhece. Então, como ninguém nos conhece, então vamos aproveitar isso. Mano, a sala vai fechar já, vamos rezar para que não feche nas nossas palavras. Já está aí segundos mesmo. em nome Já do não fecha Padre, assim mais. Então, em nome do Padre, do Filho, do Espírito em Santo. nome do Padre, do Filho e do Santo. Amém. São José, ora pro nobis. São João Bosco, Olá para ora pro nós. nobis. São Pio X, Olá São para Pio nós. V, ora pro nobis. Em nome do Olá para Padre, e nós. do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Amém. Padre, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Yeah. Manuel, aí fechamos. Muito obrigado. Essa próxima Não, estamos semana juntos. voltamos a pegar os temas mais pesados. Já está a ver os temas mais pesados. A maçonaria, em companhia limitada, propriamente dito. Valeu, muito obrigado pelo tempo. Exatamente. Mensagem. Juntos. Certo, obrigado. Ave Maria. Salve Maria. Deixa eu agora ver aqui.